bem-vindos a mais um episódio do Sinduscast Rio, o podcast do Sindicato da Indústria da Construção Civil do Rio de Janeiro. Eu sou Cláudio Hermolin, presidente do Sinduscom Rio, e hoje eu venho aqui para conversar com o presidente mais jovem da história do CREA do Rio, Miguel Fernandes, hoje licenciado para disputar a reeleição. Miguel tem apostado na modernização tecnológica, uso de inovação, inteligência de dados, ampliação da fiscalização e construção de diálogos entre os diferentes setores. Esses avanços, a gente vai conversar com ele para entender o que ele conquistou, o que ele conseguiu fazer de avanço nesse período e o que ele vê de desafios e próximos passos para fortalecer ainda mais a posição do CREA na engenharia fluminense. Miguel, obrigado pela presença, por ter aceito o nosso convite. Seja bem-vindo. Obrigado, Hermolin. É sempre uma felicidade estar aqui com o pessoal do Sinduscom, aqui no Sinduscast, não é assim? Exatamente. Eu sempre acho que o nosso setor se comunica muito mal, leva a sociedade, não mostra à sociedade o tamanho, a relevância, a importância, a complexidade que são os serviços do setor de engenharia. Então, parabéns pelo trabalho e se propor a se expor, né? São poucos os engenheiros também que topam se expor assim, e é fundamental que a gente tenha, assim, o nosso processo de comunicação, dando não só transparência para aquilo que a gente faz, mas principalmente mostrando o valor daquilo que nós fazemos e executamos como setor produtivo do nosso país. Bom, você assumiu a presidência do CREA como mais jovem engenheiro, né, nessa posição, e com diálogo, né, com discurso de renovação, de implantação de tecnologias e tudo mais. O que você trouxe hoje, se você pudesse colocar um principal ponto de renovação que você trouxe para o CREA, e o que você entende que é um legado que você conseguiu implementar nessa sua gestão que agora vai terminar nessa próxima eleição? Eu fui eleito em 2023, né, e assumo a presidência no início de 2024 com 40 anos. Então eu não era tão jovem assim, né? Mas comparando com outros... com o histórico, sim, isso, né? Mas assim, já era um profissional do setor, já consolidado, um servidor público, engenheiro da Fiocruz, professor do Cefet, já tinha passado pela iniciativa privada, trabalhado na SEDAI antes, então eu já estava no meu métier, principalmente na área de saneamento. E, assim, sempre a gente tinha aquela reclamação muito forte em relação ao nosso conselho, né? Que é o principal ente do nosso setor de engenharia e agronomia e geociências, né? Mas eu vou chamar de engenharias, tá? Sim. Não faz nada, não nos representa, a gente paga anuidade, não dá nenhum retorno, aquela coisa toda. E na época eu estava à frente da principal entidade de saneamento aqui do nosso estado, que é a ABS, que é a Associação Brasileira de Engenharia Sanitária e Ambiental, e eu peguei exatamente a transição ali da concessão dos serviços de água e esgoto para a iniciativa privada, e o debate foi muito acalorado sobre o tema. E aquilo me deu uma exposição muito grande. Então, e a gente construiu um diálogo entre todos os entes, através da associação, debatendo principalmente como a gente avançava com os serviços de saneamento para o nosso estado. Sim. E aí, estava acabando o meu mandato, aquela hiperexposição fez com que vários colegas falassem, poxa, seria muito bom que você viesse candidato ao CREA. Eu tinha um podcast, primeiro podcast de engenharia do Brasil, que acabou tendo uma repercussão boa, e como a eleição tinha virado online, vamos dizer assim, muda a característica, sim, de como era a dinâmica, né? A dinâmica eleitoral, e permitia com que realmente alguém que fosse mais outsider, vamos dizer assim, né, que é o meu caso, pudesse disputar em pé de igualdade. E aí eu fui o mais votado da história, desde que tem a eleição direta, e o mais jovem. E aí eu assumo a presidência, e aí tem algumas peculiaridades do nosso processo eleitoral do sistema CONFEA-CREA, que você elege o presidente pelo voto direto, mas você não elege o plenário. É como se fosse o poder legislativo, sim, do CREA. Então eu assumo a presidência, mais votado, mais jovem, mas, assim, um plenário completamente de oposição.
sei lá, 95% do plenário tinha votado contra mim, né? E os funcionários não me conheciam. Então, assim, era um processo disruptivo inicial. Foi muito difícil no começo. Foi necessário, assim, muita transparência, muito trabalho, muito diálogo para poder avançar, porque o plenário que elege a diretoria. Então eu tinha uma diretoria, naturalmente, que não tinha sinergia com as propostas que eu tinha apresentado em campanha, num primeiro momento, pelo menos. Mas através desse tripé, né, de diálogo, transparência e trabalho, eu, durante 2 anos e 3 meses, até eu me licenciar para vir candidato à reeleição, todas as decisões que eu tomei dentro da diretoria foram decisões aprovadas por unanimidade. Então você conquistou a confiança de todos. Eu acho que foi uma construção coletiva, né, em cima de um rumo muito claro, estabelecido desde o início, e em cima disso, sabe, sempre dialogando, sempre dando muita transparência àquilo que está sendo feito, muito exercício, né, trabalhando muitas vezes, refaz vários cenários e mostra, e apresenta, e pega a discussão, volta para dentro e isso, naturalmente, melhora muito, né, as entregas e tal, mas também leva mais tempo as coisas acontecerem de alguma dinâmica de que já é natural levar mais tempo dentro do serviço público, né? O processo de contratação dentro do serviço público é muito mais burocrático, muito mais lento para que aconteça. E era um desafio também reverter essa chave dentro de um conselho que estava muito amarrado ainda. Vou dar o exemplo, né? Quando eu assumo em 2024, a lei muda de contratação dos serviços públicos. Era pela 8666 e virou para 14133. E era obrigatório, a partir de 2024, só contratar pela 14133. O CREA nunca tinha feito uma licitação pela 14133 quando eu assumo. Então você tem que mudar essa dinâmica toda interna. E foi um desafio muito grande. Mas o que você entende que você conseguiu fazer, assim, se você tivesse que escolher alguma coisa que você conseguiu implementar? Eu acho que a gente iniciou o processo disruptivo da parte tecnológica do CREA, né? E era, vamos dizer assim, o grande chamariz nosso na discussão, que era trazer o CREA, enfim, para o século XXI. Sim. Né? Veja bem, quando eu assumo, o principal sistema de atendimento do CREA, porque eram vários sistemas em paralelo que o CREA rodava, tá? O mais novo era de 20 anos atrás, que era o que você usava para acessar a plataforma do profissional para solicitar as demandas. Esse sistema é de uma época que não existia smartphone. Então você não conseguia acessar pelo celular, por exemplo. Só pelo computador. Com usabilidade. E a gente traz o app, traz a carteira digital, traz o sistema com acesso via celular, implementa pagamento via Pix, coloca pagamento via cartão de crédito, sem juros, com parcelamento, traz o cashback de Livelo, e inicia uma mudança de lógica de um sistema completamente integrado, interno, que fala desde o atendimento, passando pelo protocolo, pela fiscalização, pelo RH, pelo financeiro, quer dizer, todas as bases internas do CREA se dialogam de forma interligada como uma grande engrenagem, coisa que não acontecia antes. Já é uma revolução. Cada sistema era independente, isso gera uma base de dados assim, catastrófica em termos operacionais e de controle. Então, para a gente reverter esse cenário em 2 anos... é um desafio colossal. Né? Quem trabalha na área aí de sistemas e tal sabe que a implantação de sistema novo é muito desafiadora. Assim, foi de uma ousadia hercúlea o que a gente fez. Tanto é que esse diagnóstico já era dado por vários outros ex-presidentes e nunca tiveram o ímpeto e coragem de encarar o tamanho do rolo. Né? E a gente virou essa chave. Foi muito... desafiador, vamos colocar assim, complexo o início, porque o início de qualquer sistema moderno, ele é complicado. A gente imagina que eu tenho que entrar com um sistema novo, eu não posso parar e eu não posso mudar a base de dados, eu tenho que manter a mesma base de dados. Então, essa adaptação, né, ela é torturosa para quem está vivendo naquele momento. Imagina uma obra, né? Você está fazendo a obra, durante a obra, e não pode parar o trânsito e tal, uma obra de infraestrutura, por exemplo, é complexa. Sim, muito. Mas no final fica o legado dela. Então foi isso que a gente E hoje o que você entende que mudou na vida do profissional? Então ele hoje tem mais acesso aos serviços, mais facilidade em obter as informações, pagar seus débitos. Hoje a vida do profissional hoje que é
associado ao CREA, ela mudou, essa jornada dele mudou. Eu vou além, eu vou dizer pra onde vai mudar. Porque o que mudou hoje, né? Existe uma reatividade natural quando você vem com um sistema novo, né? Claro. O cara fala assim, pô, há 30 anos eu faço da mesma forma e você de repente muda e tal. Cara, olha só, quando o Windows saiu do 3.1 pro 95, a galera reclamou pra caramba daquela barra inicial lá embaixo. Qualquer atualização que você tem hoje no iPhone, aí muda a navegação. A galera já reclama pra caramba e tal. Eu super entendo, mas era necessário, né? Não é que eu queria fazer essa atualização, era necessário porque a gente estava completamente defasado tecnologicamente. O sistema de fiscalização, por exemplo, ele era em Fortran. Fortran é pré-Windows, pô. É antes do Pascal. Eu aprendi programação em Pascal. Fortran é antes. Quando eu me formei, era Pascal na faculdade. Pois é, e Fortran é um código de antes. Então, assim, é surreal, entendeu? Nada contra o código Fortran, é bem robusto até pra base de dados, mas, pô, é em DOS, aquela telinha preta com... Então, assim, é surreal. E a gente migra pra uma base em GIS, com georreferenciamento. Então imagina, né, que eu vou pegar o caso da RT, que eu acho que é o mais emblemático, né, que é a nossa anotação de responsabilidade técnica. Esse documento, ele era enxergado pelo conselho como uma taxa e pelos profissionais também. Paga a taxa para poder fazer serviço público, tirar uma licença. Então você paga a taxa do CREA, bota lá, escreve qualquer coisa e vambora. Então a verdade é, se você escrevesse uma receita de bolo na RT e pagasse ela pro CREA, pagou, tá resolvido. Tá resolvido, né? E torcer pra não dar problema, né? Porque se der esse problema aí... Se você fosse entregar uma receita de bolo pra algum lugar, ninguém ia aceitar. Mas veja bem, o CREA, desde que pagasse, pra ele tava ok. Só que isso depois gerava um problema gigantesco, que a gente vai conversar sobre isso, esse mau preenchimento da RT, quando isso ia virar o atestado... Isso gerava um transtorno gigantesco, porque nem 5%, 3% só das RTs conseguiam virar atestado através de um esforço hercúleo para que isso acontecesse por falha desde o nascimento dessa discussão, que era o modelo de RT. Então a gente pega e rediscute completamente o formato da RT, em 3 princípios básicos. 1, eu quero saber, como sistema, quem é o contratante e quem é o contratado. Então o contratado é claro, quem está preenchendo, e quem é o contratante. Isso tem que estar claro. Ele tem que assinar que está contratando, porque a RT ela tem vínculo contratual, ela serve como vínculo contratual, inclusive jurídico. Então tem que estar identificado e ele tem que assinar. Esse negócio de não assinar não vai existir mais, tem que assinar digitalmente. 2, eu quero saber aonde está acontecendo o serviço. Por quê? Eu quero georreferenciar isso para você fazer cruzamento de base de dados, depois para fiscalizações, para discussões de gestão pública, discussões de mercado, é fundamental. Onde estão acontecendo os serviços? Então eu quero o georreferenciamento. Aí, como historicamente muitas vezes a RT era preenchida por, com todo respeito às empresas de engenharia, mas pela secretária, por pessoas que não tinham conhecimento técnico, quando você fala assim, não é para botar o CEP só, eu quero o lat long, eu quero que você serviço em área, coloca a área, se é múltiplos pontos e tal, começa a ter uma dinâmica de necessidade de conhecimento do que aquilo está sendo feito. E o pessoal preenchia de qualquer jeito antes e passava. E agora não, começa a travar. E aí isso já gera uma primeira resistência, naturalmente, por um serviço novo, mas uma informação fundamental de entendimento de mercado. E o terceiro é a parametrização dos serviços. Então, assim, o que está sendo feito? É uma reforma de apartamento? É uma construção de uma estrada nova? É uma repavimentação? É uma instalação de uma estação de tratamento de água? O que é que está sendo feito naquele serviço? Quais são as modalidades? Para que a gente comece a entender como o mercado também se comporta e comece a criar inteligência a partir dessa informação. Você passa a ter dados. Então a gente pega a parametrização, que é aprovada em resolução federal, que são mais de 1000 itens, que é do CONFEA, que é a tabela TOS. Miguel, poxa, acho que falta muito item. Eu concordo, pra mim também falta. E a gente mas tem que começar por algum lugar. Mas é que tem. É que, inclusive, eu não posso não segui-la, porque tem que respeitar a resolução do CONFEA. Então, eu sigo por aquilo, porque a resolução me obriga, e estabeleço o campo para você adicionar informação complementar para você não perder as informações que você considera de referência. Fundamental para a construção de uma base de dados inteligente. Então, eu tenho parametrização, georreferenciamento e vínculo contratual. Com isso, eu consigo identificar o que está sendo feito, por quem está sendo feito, quem está contratando, aonde está sendo feito, por quanto está sendo feito, quanto tempo leva.
Veja bem, as maiores empresas do mundo são empresas de informação. Sim, que tem dado. A gente tem os dados de como se comporta o setor que gera 2/3 da riqueza do país. E a gente não compila esses dados em forma de informação de qualidade. Quando eu começo a rodar isso, você vê, nos 3 primeiros meses do ano, até eu me licenciar, nós já tínhamos identificado 40 bilhões em contratações no estado do Rio de Janeiro em obras e serviços de engenharia. E começa a identificar quem são os maiores contratantes, quais são os tipos de serviço, porque a RT é o primeiro documento assinado quando inicia o serviço, quando tem um vínculo contratual. Eu queria só pegar um gancho um segundo, porque a gente às vezes tem muita gente que nos assiste que não tem tanto os termos técnicos, né? Então, só para deixar claro, né? A RT, para quem está nos ouvindo aqui e não está tão acostumado com essa dinâmica da engenharia e tudo mais, a RT é a anotação de responsabilidade técnica, ou seja, cada serviço que você contrata do engenheiro, seja para reformar a sua casa, como o Miguel muito bem falou, seja para fazer uma reforma de fachada no seu prédio, seja para fazer uma ponte, uma rodovia ou um túnel, você contratou um engenheiro, seja para fazer projeto, fiscalização ou execução, ele tem que ter uma ART. E aí, o que a gente está falando é o seguinte, que antigamente essa ART era preenchida de uma forma não tão preocupado com os detalhes e com as informações, e isso acabava impactando, inclusive, na sociedade. Porque a sociedade queria, de repente, saber, o que esse cara já fez, né? Eu quero contratar ele para fazer uma reforma, o que ele já fez? Eu vou fazer uma ampliação de varanda, né, na fachada do meu prédio. Aí você queria pesquisar sobre aquele profissional, você tinha dificuldade. Então isso impacta não só o profissional, mas a própria população, né? As pessoas que querem utilizar serviços de engenharia e não tinha essa visibilidade. Perfeito, Hermolinha. A RT é o documento que faz o cidadão comum garantir que aquele profissional está registrado e habilitado para fazer o serviço. E como eu falei, serve como vínculo contratual. Amanhã, se esse profissional não entrega o serviço, ele consegue acionar via justiça através desse vínculo contratual e consegue também responsabilizar aquele profissional se alguma coisa acontecer em virtude daquele serviço. Isso é muito importante. Entendeu? Então, assim, é fundamental que o cidadão exija, né, as ARTs dos profissionais e das empresas. E aí, exatamente aonde a gente quer chegar é essa plataforma, né? A gente inicia esse processo de inteligência e como isso pode desdobrar? Como eu sei quem contratou, o que está fazendo, por quanto está fazendo e tal, eu consigo fazer uma avaliação final do serviço. O contratante, ele pode, ao término, igual um Airbnb da vida. É igual o Uber, você dá a estrelinha. O serviço foi bom. E isso pode virar uma plataforma de pesquisa à sociedade, que a gente está chamando nessa nossa proposta de rede de negócios, né, de engenharia, aonde um cidadão que precisa, sei lá, preciso contratar um serviço de impermeabilização de laje. Por quem é que faz isso aqui no Rio de Janeiro? Ele abre lá e vai ter a lista. Olha, todas essas empresas fizeram aqui no Rio de Janeiro e tal, nos últimos anos, o valor de referência, porque eu posso fazer uma curva gaussiana. E aí olha só onde a gente vai chegando. Hoje, a lógica de contratação de serviço de engenharia é por uma pseudo-cotação estabelecida por alguns órgãos públicos por preço mínimo. Quando eu começo a ter a dimensão do mercado, eu posso traçar uma curva gaussiana onde eu tiro os extremos e busco valores médios de referência como balizadores. E aí, eu sou uma autarquia pública federal. Eu tenho como fazer um debate de igual com qualquer outro órgão de controle que estabelece e discute preços de engenharia. Sim. Nós não fazíamos isso até então. E está dentro do regimento do CREA apresentar valor do boletim de custo. Então, por que não? Se a gente tem, ninguém tem a base de informação que o CREA tem sobre como se comporta o setor de engenharia. Ninguém tem. E nunca foi utilizado. E hoje, com as ferramentas de inteligência artificial, que é também o que a gente chamou de CREA-IA, que é o CREA, né? CREA-IA, a gente consegue transformar isso em informação de qualidade gigantesca para o mercado. Então não tem porquê. É isso que me motiva, Hermolim, a topar vir numa reeleição. A gente estabeleceu uma plataforma que a gente enxerga um desdobramento que muda a dinâmica como o mercado se comporta. E aí a gente vai desde uma fiscalização que vai punir os canetinhas que vendem ART,
Porque a gente começa a pegar isso em volume, não é denúncia mais, é Sim. cruzamento de dados. E esse cara realmente não vai votar em mim com certeza, porque ele sabe que esse tempo de venda de RT acabou com a nossa gestão. Né? E aí tem candidaturas que são retrocesso, que é uma tentativa de acabar com que a gente para onde a gente está indo. E, naturalmente, tem também a dinâmica de melhoria da condição dos serviços para a própria população. Vou dar um exemplo muito objetivo, é um pouco mais extremo, mas eu gosto de trazer sempre esses exemplos mais do dia a dia da população, porque a população também precisa entender a importância de todo esse movimento. Com certeza. Isso não é só para o engenheiro. Claro. Mas é para aquele que é leigo, né? Que tá perdido. Vou te dar um exemplo. Quantas pessoas você já não conheceu que foram internadas em um hospital e tiveram complicações, às vezes chegando ao óbito, em virtude de infecção hospitalar? E um dos motivos que gera a infecção hospitalar, muitas vezes, é a condição do ar. E isso é invisível. Sim. É dificílimo de você fazer esse diagnóstico até. E por que isso muitas vezes acontece? Pela falha da manutenção... Os filtros, limpeza... Exatamente. Se eu cruzo a base de dados de clínicas e hospitais com as ARTs de manutenção de empresas devidamente habilitadas para fazer, através da certificação exigida, manutenção de ar-condicionado, eu consigo saber de cara quem é que está fazendo, quem é que não está fazendo, e manda a fiscalização em cima. E fala, se você não fizer, a gente vai te denunciar. Então, isso não só gera mais serviço para as empresas sérias, acaba com um fundo de quintal que quer fazer... Elimina as empresas que não são capacitadas. O cara acha que está fazendo uma economia, ele não está fazendo uma economia, ele está abraçando um risco gigantesco numa pseudo-redução de custo. Então, E esses dados hoje... Isso vai salvar vidas. Não, eu acho que assim, essa oportunidade, né, não só do profissional, de ter essa... vamos dizer assim, essa segurança, né, de que quem está trabalhando certo vai ter um diferencial em quem não trabalha certo, e isso é o que a gente defende também no Sinduscom, né? A gente defende o mercado regular, né? Então a gente hoje tem também a teórica concorrência de pessoas que invadem terrenos e fazem projetos sem licenciamento nenhum, sem nenhum tipo de controle de obra e tudo mais, e no final do dia o comprador, coitado, não sabe que está comprando de um negócio que é irregular, e a gente precisa separar o joio do trigo. Então acho que isso é um ponto maravilhoso. Mas acho que do que você falou, acho que tão importante ou mais é dar visibilidade para a sociedade, né? Para que as pessoas possam de fato conseguir entender se aquele profissional que ele está querendo contratar é um bom profissional, se tem histórico, se o histórico é positivo, o que ele já fez, em que quantidade. Vai deixar de ser só, me indica alguém aí de orelhada, e vai passar a ser uma base de dados real de pesquisa com qualificação adequada. A ART deixa de ser uma taxa e passa a ser uma vitrine. Ótimo. Olha a disrupção que isso significa. E essas informações que você falou aqui, eu fiquei apaixonado com essas oportunidades, né? Da gente ter aí agora como setor de construção, essas informações sobre quem é o maior contratante, qual é o volume, que serviço que está sendo mais contratado. Isso já está disponível ou ainda não? Bom, eu precisei me licenciar, né, Hermolin? Eu chego a apresentar o início da construção dos dashboards no CREA Aqui, que foi um evento que a gente criou para gerar pauta positiva para o nosso setor, e aí entrando em outras entregas, uma das coisas muito claras que a gente mudou é a dinâmica da comunicação no nosso setor, na busca da valorização dele. A gente parar de só aparecer quando tem uma tragédia. Sim, quando tem uma tragédia, aí aparece lá o CREA fiscalizando. Que a gente, parece fácil da morte, né? Vira uma relação só com a tragédia e parece que a engenharia só se envolve em momentos de tragédia. O que não é real. Não. Claro que não. O que não é real, mas é a percepção que acaba gerando com a sociedade. E mostrando que aquilo que pode parecer natural, que é você apertar o interruptor e acender uma luz, abrir uma torneira, sair uma água, que aquilo é através de muita dedicação de milhares, milhões de profissionais, garantindo aquele serviço, implantando aquele serviço para que o cidadão comum tenha uma entrega daquela qualidade, daquela garantia. E aí eu apresentei o início desse dashboard. E aí, de fato, a gente começa a chegar a informações interessantíssimas, né? Imagina. Por exemplo, Macaé
é o segundo município com maior volume de contratos, né, em termos de financeiros, mostrando a importância e a relevância da Petrobras, do setor petroquímico para a dinâmica dos serviços de engenharia no nosso estado. O primeiro município é o Rio, a capital, e o segundo Macaé. Né? E o terceiro Itaboraí, mostrando que está o retorno do Comperj dentro dessa dinâmica acontecendo. Isso é interessante. E aí a gente começa a desdobrar o que é construção civil, o que é engenharia mecânica, o que está acontecendo na área química. Então você começa a ter várias informações, isso se organizando, vai virar sim inteligência de mercado para os profissionais das empresas do Rio de Janeiro. Essa é a proposta. Sim, não tenha dúvida. Isso é informação, inclusive para tomada de decisão de políticas públicas. Sim, sem sombra de dúvidas. Sem sombra de dúvidas. É onde a gente quer chegar. Sim. Né? Para os órgãos, tanto os tomadores de decisão, os executivos, como os órgãos também reguladores. Foi o que eu falei. Hoje, como é que o Tribunal de Contas chega a um valor, se aquilo é ou não... Gosta-se muito de falar que as obras de engenharia são superfaturadas, né? É superfaturado, é faraônico, não sei o que e tal. Quem é de fora. Como é que chega a essa informação de fato, se isso é real ou não? Não existe ninguém que organiza essas informações para dar esse dado de forma adequada, né? Mas nós temos essa base. A gente só nunca organizou e usou ela. Entendo. Bom, daqui a pouco eu volto para continuar conversando, essa conversa rica, espetacular, com o engenheiro e presidente licenciado do CREA do Rio de Janeiro, Miguel Fernandes. Quer estar entre os maiores líderes do setor da construção civil? Conheça os benefícios de ser um associado do Sinduscon Rio. Participação em todas as comissões técnicas. Participação no Constru Hub. Ações coletivas de assunto de interesse da construtora. Representação junto ao poder público federal, estadual e municipal. Seminários, palestras e webinários. Acesso aos informativos do Sinduscon e demais canais de comunicação. Orientação sobre documentação cartorária. Assessoria técnica gratuita de saúde e segurança técnica do trabalho e meio ambiente. Orientação jurídica gratuita nas áreas trabalhista, tributária e previdenciária. Desconto nas normas da ABNT. Acesso a indicadores setoriais. Locação de espaço na sede para eventos e reuniões com desconto. Gostou? Vem pro Sinduscon Rio. 21 2221 5225. 21 99140 7235. Estamos de volta com o Sinduscast Rio. Eu sou o Cláudio Ermolim. Estou hoje conversando com Miguel Fernandes, engenheiro, presidente e licenciado do CREA do Rio de Janeiro. Miguel, continuando aqui a nossa conversa, você falou duas informações aqui que eu gostaria de aprofundar, né? Uma é o posicionamento do CREA, mostrando uma atuação muito além de estar presente quando a gente tem desastres e questões aí envolvendo, às vezes até óbitos e tudo mais, que foi essa construção de pontes realizada pelo CREA, né? O que você coloca de importante nessas construções? Que pontes você achava importante serem construídas? Que relações você achava que eram importantes serem construídas? E o que você entende que avançou nesse sentido? Vou começar sobre essa questão da dinâmica de quando o CREA aparece a sociedade nas tragédias, né? Infelizmente, a gente tinha um conselho que ele era o primeiro a atacar as empresas, os profissionais de engenharia quando acontecia algum tipo de acidente. Veja bem, nosso setor é um setor de risco. Total. Por mais que a gente faça uma boa engenharia com o máximo de redundância, segurança do trabalho e tal, a gente sabe que sempre tem um risco atrelado. E não somos remunerados por esse risco que a gente abraça. Isso é real também. Sim. Né? Inclusive, eu apresentei um projeto de lei prevendo uma remuneração percentual sobre a responsabilidade técnica que a gente abraça dentro das ARTs. Porque quando a gente assume a responsabilidade técnica, se der um problema, quem responde somos nós que assinamos a ART. E aí você veja bem, eu fiz isso, a imprensa falou assim, o presidente do CREA apresenta um projeto de lei que vai encarecer as obras. Não vai encarecer as obras, vai remunerar o responsável de forma adequada. Hoje aquelas não são... Um advogado ganha 20% de sucumbência sobre o ganho de uma causa. Pô, que veja bem, não é risco, é só ganho.
Não tem risco ali. Só tem se empatar, a gente fica, se perder o prejuízo é seu, e se ganhar a gente divide o lucro. É um sonho, pô. Parece o mercado financeiro, pô. E a gente abraça o risco, se der tudo certo não ganha nada. Isso é um absurdo. Então, a gente apresentou esse projeto para remunerar de forma adequada os responsáveis. E o que acontece? O que acontecia? O CREA era o primeiro a atacar. Quando acontecia um acidente, algum problema, o CREA já entrava atacando as empresas e os profissionais no âmbito de aparecer na imprensa. Sim. A gente inverte completamente essa posição. Desde 2024, não é que não tenha acontecido acidente, mas você não viu o CREA atacar uma empresa ou um profissional. Pelo contrário, a gente não permitia esse linchamento público. A gente entende a dinâmica da imprensa, que ela quer uma resposta imediata, sim, só que não sai dessa forma. Não sai dessa forma. Você precisa de um laudo pericial, você precisa ter muita responsabilidade nesse momento, dar o direito à defesa do outro lado. Né? E claro, se ele estiver errado, se houver negligência, se houver ali alguma imperícia, imprudência, ele vai ter que responder, mas sem um linchamento público. Então o CREA blinda os profissionais do setor devidamente registrados. Quando não é registrado, quando a empresa resolve querer atuar na ilegalidade, aí a gente também expõe e ajuda a atacar. Aí é paciência, azar o deles. Sim. Né, que quiseram atuar na ilegalidade. Eles estão atuando de forma ilegal. Isso está previsto na lei. Sim. E aí a gente faz esse papel também, que faz parte da nossa dinâmica. Mas quando está registrado, quando está devidamente habilitado, primeiro a gente blinda e depois ele vai responder até eticamente dentro do conselho, que pode ser suspensa o registro do profissional se ele realmente demonstrou ali uma atitude incorreta. Em cima dessa dinâmica de mudança de comunicação, né, que a gente mostra o valor, a gente vem também trazendo novas ações de pertencimento ao nosso conselho. Desde um edital de patrocínio para os eventos do setor de engenharia, onde o CREA deixa de ser só... Havia uma dificuldade até de sair o logo do CREA apoiando um evento no setor de engenharia. Deixa de ser coadjuvante e passa a ser protagonista. Protagonista do setor, fomentando essas ações, né, até trazendo de novo setores afastados do conselho para dentro do conselho. Então a gente criou, acho que você esteve lá também participando, sim. Um fórum empresarial para as discussões que desdobrem grupos de trabalho, como por exemplo os de certidões e atestados, que é a referência para a construção da nova ART, que vai desdobrar na nova CAT, que vai ser automática. Isso vai entrar, não deu para entrar agora porque eu me licenciei e a gente teve uma dinâmica que teve que ser acelerada para a implantação do novo sistema. Eu acabei falando isso, né? Mas a gente tinha 1 ano e meio para implantar um novo sistema. A eleição é antecipada em 6 meses. A gente precisa implantar um novo sistema em 1 ano para poder mostrar o que de fato a gente já estava avançando antes do processo eleitoral, né? Senão só poderia ser depois do processo eleitoral. E aí eu acho que até entenderia, tá? No processo eleitoral, o pessoal me questionando, né? A gente começa a retornar com entidades regionalmente e por modalidades que estavam afastadas do CREA para dentro do plenário. É a primeira gestão que aumenta o número de entidades que participam do plenário do CREA. Até então só diminuía. Entendi. Só havia um afastamento. Então, assim, Ermolim, são várias ações ali que em 2 anos e 3 meses a gente foi tomando, que começa a mostrar uma mudança de inflexão de um conselho que se escondia. Para virar uma coisa mais participativa. E protagonista, entendendo que o setor da engenharia merece sim ser valorizado e defendido. E nessa dinâmica de construção, a gente não pensa só no CREA. A gente pensa no setor. Então a gente estabeleceu uma coisa super inédita que nunca tinha acontecido, porque desde que os arquitetos saíram do CREA, em 2010, não existia uma relação institucional entre o CREA e o Conselho de Arquitetura. A gente, logo no início, firma essa relação institucional, com o Conselho dos Técnicos também, com o Conselho de Química, que era historicamente afastado, litigioso, com a OAB para ações conjuntas, com o Conselho de Medicina, com o Conselho de Administração, com entes públicos. Então, assim, a gente vai reconstruindo as relações que o Conselho tem que ter de participação,
de interseção, senão fica uma coisa isolada. de influência, para que a gente comece a ter um retorno do nosso setor, entendendo a defesa dele. Isso no longo prazo é que você não reverte um cenário de décadas de desmobilização, de desorganização em 2 anos. Mas isso começa a inverter um cenário aonde o que a gente precisa... Por isso que no nosso eixo, né, de campanha tem defesa do setor e representatividade. Onde, se a gente tiver conquistar uma ampliação de representatividade, e agora no processo eleitoral é muito importante a gente reverter esse cenário, porque historicamente o profissional não vota, e isso gera um afastamento e um poder de capital de negociação muito reduzido para quem está à frente, não importa quem é o presidente, qualquer um. Sim, claro. Se tiver uma margem muito pequena de voto, não tem força para essa dinâmica que eu estou falando. E a gente precisa reverter isso. Tem que aproximar todo mundo do conselho para que as pessoas possam participar. Acho que é um desafio que é o que você falou. Eu digo mais, assim, o voto hoje é online, ele leva 3 minutos, É o mínimo, nem que seja para depois reclamar. Mas aí a gente tá falando de novo, como você falou, é um processo de recuperação da credibilidade, Sim. recuperação da importância. Destruir é muito rápido, né? Reconstruir é uma jornada. E as pessoas precisam ver a importância e relevância no conselho, né? Pegando esse gancho aí do que você tocou 2 pontos que eu queria aprofundar um pouco mais, né? Um é a questão da fiscalização, né? E você falou de aparecer infelizmente, em alguns desastres e tudo mais. Como que você acha que pode equilibrar melhor essa relação de uma fiscalização rigorosa, né? E uma proposta de uma atuação mais educativa, propositiva, para que gere uma melhora nos processos, né, no trabalho e principalmente na segurança da execução das nossas obras. Perfeito. São 2 eixos principais. A gente trabalha com tecnologia e comunicação, tá? E aí eu vou te dar uma diretriz que foi adotada na minha campanha de 2023 e permanece agora na proposta de reeleição. Lá a gente falava que a gente ia fazer uma fiscalização orientativa e menos punitiva, né? E isso aconteceu, tá? Eu vou te dar em números. Quando a gente assume, o número de ações de fiscalização do CREA era um pouco menor do que 20 mil ano. Era ali 16, uma coisa assim. Hoje nós fazemos mais de 40 mil fiscalizações ano, ações de fiscalização. Em compensação, quando a gente assume, o número de ações de fiscalização que viravam multas era 1/3, um pouquinho mais de 1/3. Hoje é um pouco menos de 1/10. Ou seja, você aumentou a fiscalização e percentualmente diminuiu... Radicalmente. Isso por uma filosofia. Uma filosofia de menos punitiva, orientar e não punir. Uma filosofia. Sim. Aí o cara, mas não concordo, porque, tem que chegar, tem que mostrar a força, não sei o quê. Então, bicho, não vota em mim, porque eu não concordo. Eu parto do pressuposto que o profissional, ele é correto. Claro. A premissa de que ele tá fazendo que é o correto. Ele pode desconhecer, às vezes, até porque é muito tempo de descompromisso do conselho em atuar próximo do profissional, orientando a ele como é que tem que ser E tem coisas também, cara, que são questionáveis. Sim. Sobre a discussão de como as resoluções do nosso sistema se comportam e as interpretações dadas. E às vezes você tem coisas que são conflitantes. Você não pode sair multando assim. Eu acho que você precisa ir construindo essa relação e entendimento junto do mercado, para aí sim, aqueles que estão operando de forma negligente e reincidente, principalmente, esse seja um aí sim, esse a gente acaba usando o nosso poder de polícia, que começa pela multa. Né? Então isso é uma filosofia, mudança de filosofia de gestão. Então, e o outro, não dá para ser a fiscalização. Nós temos, né, mais de 60 agentes de fiscalização de campo. Se somar todos os outros conselhos profissionais que temos no estado do Rio de Janeiro, não tem um 60. efetivo de fiscalização maior que o CREA. E não dá conta. Claro. Não dá conta. 60 para o estado inteiro? Se considerar em mais de 30 inspetorias espalhadas por todas as regiões. Não dá conta se entender que a fiscalização tem que dar tipo uma espécie de ronda, vai? Não, vamos mandar aí, ver um saco de cimento, cadê a placa, multa o cara, não sei o que. Se fizer assim, esquece. A denúncia ela vai continuar acontecendo, isso não vai mudar. Sim. A denúncia faz parte, principalmente quando há alguma coisa latente.
Mas a gente precisa trabalhar com inteligência. Por isso tão importante a ART. Por isso que o foco tão grande na primeira gestão foi a mudança do sistema. Por quê? Na hora que eu passo a ter uma ART georreferenciada, parametrizada, eu com cruzamento de bases de dados simples, vou dar um exemplo bem claro. Empresa que tem um KNAI de engenharia não está registrada no CREA. Entendi. Pô, tu já pega todo mundo. Só cruzando a base de dados da Receita Federal com o CREA. Hoje, com tecnologia, você consegue facilitar o trabalho de todo mundo. Eu pego um município, vamos cruzar a base de dados das nossas RT georreferenciadas, que podem servir para eles, inclusive, para ajudar na fiscalização de construção irregular, com o ISS, com o serviço de engenharia. Mesma coisa. Então, a gente começa a gerar uma dinâmica onde, no final, se retroalimenta para organizar a fiscalização de forma inteligente. Então, essa tecnologia, né, vai ajudar. E, por fim, a gente trabalha muito na dinâmica também, algumas vezes, da especificidade e do exemplo. Então, quando eu assumo a presidência do CREA, acontece um acidente. Quando eu assumo a presidência, não, quando eu ganho, no mesmo dia que eu ganho, tem um show da Taylor Swift aqui no Rio de Janeiro, no Engenhão, que vem a falecer uma menina. E, em parte, pela discussão que acontece na imprensa, poderia ser pela infraestrutura do show. E aí eu sou demandado sobre essa discussão se o CREA fiscalizaria os grandes eventos, os mega eventos, e a gente cria uma equipe de fiscalização especializada para mega eventos, porque evento é uma coisa complexa, porque, veja bem, diferente de um edifício que você construiu e tá lá, e depois você... Sim. Se não chegar naquela semana, você pode semana que vem, que você fiscaliza basicamente da mesma forma. Um evento não. Semana seguinte não tem mais nada. Não tem mais nada. Ou você vai ali durante a montagem, durante a execução do evento, e depois, ou você perdeu a fiscalização. Então você precisa ter uma equipe especializada naquilo. E gera muita mão de obra, tá? É muito serviço de engenharia contratado. Então a gente criou uma equipe especializada nisso. Foram mais de 1000 eventos fiscalizados em 2 anos. Eu vi Rock in Rio, Carnaval. Rock in Rio, Carnaval, Réveillon, e tudo. Madonna, essa coisa toda. Isso a população às vezes não percebe, né? Infelizmente só percebe quando tem um acidente. Mas são eventos que requerem uma quantidade de serviços de engenharia enorme, né? Montagens, são som... milhares de profissionais de engenharia contratados direta e indiretamente por esses serviços. Né? E uma dinâmica importante da economia nossa também gira em torno disso. E aí o que a gente faz? Leva isso para a imprensa, mostrando a relevância do setor de engenharia para a segurança do serviço. Por quê? Porque também quem vai fazer um evento e está pensando em não contratar, ele já na hora, peraí, o CREA está presente, o CREA vai vir aqui fiscalizar, melhor a gente ajustar tudo. Sim. Então, essa dinâmica da comunicação, ela também é importante, porque, assim, fisicamente é impossível a gente ir em todos. Mas quando a gente comunica, chega em todos. Muda totalmente a Chega em todos. Então a gente vem fazendo esse trabalho compilado de fiscalização com comunicação para que a gente consiga melhorar ainda mais, né, a presença do CREA. Miguel, a gente sabe, né, pelo menos eu sou engenheiro civil, né, me formei e na época a engenharia civil ela estava num momento muito ruim no nosso estado. Eu me formei em 96 na PUC e a gente sabe que a quantidade de engenheiros que se forma no país diz o tamanho da possibilidade daquele país se transformar, se modernizar, se desenvolver. E o censo realizado recentemente aí pelo Conselho apontou que 90% dos profissionais registrados no Conselho hoje, eles estão empregados. O que esse dado revela sobre o momento atual da engenharia no Rio de Janeiro, né, e no Brasil? E olhando para frente, como que você vê o papel da engenharia numa construção de um Rio de Janeiro mais resiliente, mais competitivo, mais preparado, principalmente em termos de infraestrutura para atratividade de investimentos? O que acontece sobre essa questão, né? Isso foi uma estratégia do nosso Conselho Federal de entender, e eu concordo completamente, tá? Fazer um diagnóstico de como está o nosso setor profissional. Então eles fizeram, contrataram a Quest, que acho que é a maior hoje dessa de pesquisa, e fizeram um censo que chama de mini-censo, né? Porque você não consegue entrevistar 1 milhão de profissionais, que é o que nós temos registrado. Mas entrevistou um valor significativo. Foi quase 50 mil profissionais entrevistados pela Quest
entendendo como tá a vida profissional deles. E aí, interessante, né? O vínculo entre estar empregado no setor de engenharia e ter o registro ativo, ele é ali associado ao máximo. Então, veja bem, você profissional do setor de engenharia que reclama que não está empregado, se não tiver registrado, esquece. A probabilidade é ínfima, né? Até porque seria exercício irregular. Ilegal. Mas quem está registrado em dia, em geral... Está empregado. Está empregado. Tá? O Rio de Janeiro é 90% e a média é até abaixo um pouco da média nacional, tá? A média nacional é mais alta, chega quase a 95%. Então, a gente está um pouco abaixo, a gente puxa um pouco para baixo a média nacional, apesar de ser uma média muito alta, 90%, tá? Então, o primeiro ponto, né, para aquele profissional que está buscando é estar registrado no setor de engenharia, né, no seu conselho. Segundo ponto fundamental é que, infelizmente, a gente vem tendo um declínio do interesse do jovem em fazer engenharia. Isso é muito ruim quando a gente fala de nação, né? E aí a gente pode comparar, sei lá, com a China, se a gente quiser. Todo mundo adora comparar com a China, né? Mas veja bem, a China é um país gerido por um engenheiro, né? O presidente é engenheiro, o ex-presidente é engenheiro, um país que há 30 anos é tocado por engenheiros. E é essa potência econômica que hoje é a segunda maior economia do mundo e provavelmente será a maior em alguns anos. Não tenho dúvida. Né? Porque é a filosofia da engenharia. Hoje é um case, né, a ser estudado. Se você pegar lá a década de 80, a China era muito mais atrasada tecnologicamente, em desenvolvimento social, econômico, ambiental que o Brasil. E hoje ela começa a ser a referência mundial nessa área. É o quê? São algumas décadas um país gerido por engenheiros. O que eu falei, né? Hoje um termômetro para você medir a capacidade de desenvolvimento do país é o volume de engenheiros que lá se formam. E acho que no Brasil eu vejo dados do COFEA, né? Mostra como tem caído ano após ano o volume de engenheiros formados no Brasil. E ainda tem um segundo adicional mais complexo, que é a qualidade dessa formação. Né? Porque, infelizmente, o ensino superior virou uma dinâmica muito mais atrelada à entrega do certificado do que, de fato, a capacitação da formação. E isso, na prática, quando você entra para a realidade do mercado... Cara, assim, o certificado, ok, é um primeiro instrumento para identificação. Mas no segundo dia isso já não vale. Se não tiver capacitação, não adianta. Com certeza. Literalmente, não adianta. Sim. Né? Eu não estou querendo reduzir a importância do certificado da formatura, né? Da graduação. Mas a qualidade do ensino. Mas se o cara não conhece o assunto, aqueles 5 anos dedicado àquilo, não foi para absorver conhecimento técnico que vai dar o ganho produtivo, esquece. No final das contas, se você não entrega o serviço, não vai ter como ter o valor. Você só tem um papel. Não vai ter o valor. Né? Então, essa dinâmica precisa ser mudada. Eu acho até que a gente, como conselho, como sistema, veja bem, essa é uma pauta do Ministério de Educação. Mas nós nos afastamos disso. Hoje, por exemplo, o Conselho de Medicina discute isso profundamente. Né? Buscando ferramentas de intervenção. A OAB também já fez isso no passado. Sim. E a gente peca nesse ponto. Eu não estou dizendo que o que o CREA precisa fazer é criar a prova. A prova, né? Eu nem sei, eu acho até que hoje, pela baixa número de profissionais formando, não sei se essa é o instrumento. Mas... sem sombra de dúvidas, a gente precisa estar mais próximo sobre essa discussão da qualidade do ensino. Eu acho assim, Miguel, acho que além da qualidade, e aí olhando, hoje a gente tem uma deficiência de mão de obra, né? Ou seja, a gente tem um déficit de mão de obra, né? Hoje é um desafio da indústria da construção civil a mão de obra em todos os níveis, né? Seja o engenheiro, seja o servente, que passa a não mais querer trabalhar na construção civil e está trabalhando em outras indústrias, outros modelos de trabalho que não existiam quando eu me formei lá atrás. Mas eu acho que o nosso desafio, Sinduscom, CREA e todas as outras entidades de classe, é mostrar um pouco da oportunidade que existe na engenharia, né? Da oportunidade que existe nesse setor que é tão amplo, né, tão diverso, que tem tanta coisa que pode ser feita, a nossa capacidade de transformação, né, de mudança de realidade de bairro, de cidade, de país. Eu acho que a gente juntos precisava fazer um pouco desse trabalho. Concordo, e a gente vem adotando dinâmica de cada vez indo mais jovem
resgatar esse interesse. A gente já está focando num programa CREA Júnior, não só mais o estudante de engenharia, a gente já está mirando no ensino médio. Ensino médio, quando ele está decidindo lá o que ele vai fazer. Para despertar esse interesse. Ótimo. Então, essa dinâmica, ela só que leva tempo. Sim, não tenha dúvida. No longo prazo, né, tende a reverter esse cenário, mas a gente precisa ter também poder de representatividade, por isso o eixo da representatividade de influência nas tomadas de decisão macro, porque no final, Ermolim, o profissional, e esse censo também traz isso, ele traz que majoritariamente o profissional que faz engenharia acaba sendo por vocação. Mas no final, ele quer pagar as contas dele. Sim. Ele quer, ter uma atividade valorizada. Claro. Quantos engenheiros nós não perdemos para o mercado financeiro? Na minha época, então... Então, assim, poxa, e com todo respeito ao mercado financeiro, né? Eu não estou querendo diminuir nenhum mercado aqui, mas ele tem que ser complementar ao setor produtivo. Não pode ser o inverso. Sim. O setor financeiro não gera nada. Ele gera o recurso para a gente produzir, não, né? Ele não gera o recurso, ele... organiza, quem gera o recurso é o nosso setor. Sim. Ele organiza o recurso. Ele tem ali a dinâmica econômica, tudo bem, ela é relevante, mas ela vem a reboque. Não, o país para se transformar, e a gente tem um desafio enorme como país. O processo econômico, ele é uma consequência da produção. Sim, da geração de riqueza. E não o inverso, só que a gente inverteu isso no Brasil. E esse discurso está estabelecido como a fundamental. Com todo respeito, o ministro da Fazenda, ele não pode ser mais relevante, e nem existe o ministro da Engenharia, mas deveria existir, né? Do que a área produtiva. Ele é a consequência da área produtiva. A produção vai bem, e aí você gera faz riqueza. as inserções da parte econômica para equilibrar aquele processo. Né? E nós precisamos mudar esse cenário. O Brasil já foi assim no passado, quando se dizia, inclusive, que era um país de futuro, né? E eu falo aí todo o início do século passado, até meio do século passado, isso foi se perdendo. Não, e a nossa engenharia sempre foi uma referência no mundo. Internacional, ainda mais a engenharia civil. Sim, a construção civil. Sim. Né? E a gente precisa resgatar isso pro bem do nosso país. É mais do que pro bem do nosso setor. Pro bem do nosso setor também, tá? Com todo respeito. E como presidente do CREA, agora licenciado e candidato à reeleição, se a gente não nos defender, quem é que vai defender? Entendeu? Então tem que defender o setor sim. Mas além disso, pensando até de forma também como cidadão brasileiro, cidadão do Rio de Janeiro, né? Cara, pro nosso bem, no nosso estado, bem no nosso país, a engenharia precisa retornar à sua posição de protagonismo. Total. Não tenha dúvida. Miguel, acho que são muitos desafios. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. Né? Acho que tudo que eu ouvi aqui, tudo que nós escutamos é maravilhoso, né? Porque essa organização do setor, essa digitalização, essa introdução de ferramentas que possam trazer dados, informação, é o que você falou. Hoje o mundo é feito de dados, né? A gente não pode aceitar um setor que não tenha dados, que não tenha informação. Esse dado é importante para... Como é que a gente traça um prognóstico de correção de rumo se a gente não tem um diagnóstico possível? Não tenha dúvida. E acho que, inclusive, para a gente poder ter essas discussões estruturantes, né? De aonde que tem mais investimento, aonde que precisa incentivar um investimento, que tipo de serviço que está sendo mais contratado, que tipo de serviço precisa ser mais estimulado, porque acho que tem muita coisa pela frente. Desejo sucesso. Obrigado. Aí nessa sua campanha. Agradeço o seu empenho em prol da nossa profissão, né? Mais uma vez, eu sou engenheiro civil e acho que isso tudo é muito importante para a nossa profissão, né? O país precisa de mais engenheiros, de engenheiros mais qualificados. Então, obrigado pela participação, obrigado por ter vindo aqui, trazido tanta informação importante e relevante para o nosso setor. O Sinduscast Rio fica por aqui. Espero vocês no nosso próximo episódio. Continue nos acompanhando nas redes sociais, o Sinduscom, Deezer, Spotify, YouTube. E até a próxima.